Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 20. E vamos ler todos juntos o versículo 14, o sétimo mandamento. Todos juntos, não adulterarás. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para refletirmos neste mandamento, que possamos compreendê-lo em sua profundidade, em sua amplitude, reconhecendo o perdão que temos em Ti e a nova vida que o Senhor proporciona através do Teu Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, é comum nas igrejas presbiterianas que tudo seja registrado em ata. Aqueles que já fazem parte da história, já têm uma caminhada mais longa, já fizeram parte de sociedade interna, ou de conselho, ou de junta diaconal, sabem disso. Tudo é registrado em ata. E é muito interessante que nós temos acesso a documentos antigos. Não só da nossa igreja, temos atas preservadas desde a fundação, em 1888, mas nós temos atas, por exemplo, da Igreja de Genebra nos dias de Calvino. Existe um livro, ele tem disponível em inglês, que mostra o registro do consistório, que era a reunião de pastores e presbíteros que se uniam todas as quintas-feiras para tratar de casos de disciplina eclesiástica. E esse livro apresenta as atas de 1542 até 1609, 67 anos de registros em atas de vários casos de disciplina eclesiástica e outros que eram tratados nas igrejas daquela cidade. Uma cidade que pulsou a reforma protestante no século XVI. Ao longo desses 67 anos que tem registro, muitos casos de disciplina envolvendo suspensão da Santa Ceia foram registrados. E há um historiador da igreja que reuniu e agrupou estes casos em aproximadamente 20 tipos de transgressões, 20 tipos de pecados que eram tratados nessas atas. E os dois que estão no primeiro lugar da lista destes mais de 20 tipos, com uma larga margem para os demais, são conflitos domésticos e pecado sexual. Nestes 67 anos, esse historiador que fez essa pesquisa, ele identificou que 636 homens e 538 mulheres foram suspensas da ceia por fornicação ou adultério. Fornicação é o sexo antes do casamento, adultério, a quebra do matrimônio com relação extraconjugal. O que totaliza em 67 anos 1.174 casos de disciplina eclesiástica. É bastante. Embora, claro, o contexto era outro, em que toda a cidade fazia parte da igreja, todos eram membros da igreja, e aqui nós não estamos tratando de uma igreja só, mas de várias igrejas. No entanto, é um número que realmente impressiona. E como eu disse, eu reforço, desses 20 tipos de transgressão, os dois que estão em primeiro lugar, com uma grande margem para os demais, são conflitos domésticos e pecado sexual. Se nós avançarmos no tempo, nós vamos ver que os pecados sexuais continuam no topo das listas de questões disciplinares na maioria das igrejas evangélicas, pelo menos entre aquelas que ainda praticam algum tipo de disciplina eclesiástica. A que conclusão isso nos leva? Alguns podem pensar, a igreja evangélica tem um fascínio por esse tema, só pode. Outros pensam, isso é um tabu, do qual os evangélicos não conseguem se separar, ou que não conseguem superar. Mas eu sou tentado a uma terceira questão ainda. Este é um problema grave e recorrente que faz parte da natureza humana caída e precisa ser tratado com urgência e com seriedade. A partir do sétimo mandamento, nós vamos tratar nessa noite sobre pureza sexual, procurando destacar que o sétimo mandamento foi estabelecido para proteger o casamento. Foi estabelecido para proteger o relacionamento entre marido e esposa, conforme instituído por Deus.
Para entender o mandamento, nós vamos primeiro ver o pano de fundo dele, que é o casamento. Qual é o casamento conforme a Bíblia instituiu? Depois nós vamos para aquilo que o mandamento proíbe, para então, por fim, ver o que o mandamento exige de forma positiva de nós, concluindo com algumas exortações. Vamos ver então o que é casamento de acordo com a Bíblia. E eu quero fazer uma citação de um teólogo chamado Bruce Waltke, e ele vai definir muito bem o que é casamento de acordo com uma visão bíblica. Casamento é o relacionamento exclusivo em que um homem e uma mulher se comprometem um com o outro em uma aliança para a vida toda e, com base em votos solenes, se tornam uma só carne. Ele consegue, nessa frase, reunir uma gama de conceitos bíblicos. Relacionamento exclusivo. Homem agora é da mulher, a mulher é do homem. É exclusivo, não tem terceiros nesse relacionamento. Homem e mulher se comprometem um com o outro em uma aliança. Casamento é melhor descrito na Escritura como uma aliança, um compromisso, um pacto firmado entre duas pessoas. E com votos solenes, eles então entram nesse relacionamento e consumam esse relacionamento, se tornando uma só carne. Vamos voltar algumas páginas da Escritura para Gênesis capítulo 2. Um texto que nós conhecemos praticamente de cor e salteado, mas que nunca é demais ler mais uma vez. Gênesis 2, versículo 18. Deus criou todas as coisas, então ele disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos pular para o 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se nós queremos entender qual é o projeto de Deus para o casamento, nós precisamos olhar para esse texto. Esse é o texto em que Deus institui o casamento. Este é o texto em que Deus mostra qual é o seu projeto divino para homem e mulher dentro de um relacionamento. Um homem e uma mulher, em uma aliança de exclusividade, eles se complementam. Em outros lugares da Escritura, como por exemplo Malaquias 2, não precisamos ler, mas os versículos 13 a 15, Deus faz uma acusação, porque o povo estava abandonando a aliança que eles tinham feito com a mulher da sua juventude. Os homens estavam abandonando para se voltar para o adultério. Lá no Novo Testamento, podemos abrir juntos, Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, para a gente não achar que é uma coisa do Antigo Testamento. Mateus 19, do 4 ao 6. Vamos ler do 3 ao 6. Mateus 19, a partir do verso 3. Vieram a ele, ou seja, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós só conseguimos compreender o sétimo mandamento, não adulterarás, olhando para o projeto de Deus para homem e mulher num relacionamento conjugal, no relacionamento de casamento. O casamento e a relação sexual que faz parte do casamento estão entre os maiores presentes que Deus deu para a humanidade.
São presentes de Deus. Não é só uma regra que Deus criou para a procriação. Nós não somos adeptos da visão de que o casamento e o ato sexual dentro do casamento servem só para a procriação. Não, eles são presentes para abençoar o homem e a mulher. Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, ele precisa de alguém que o complemente, que caminhe junto com ele. Não existe outro relacionamento tão íntimo, tão doce, tão cheio de vida e que traga tanta alegria quanto o relacionamento conjugal. E se alguém está vivendo em matrimônio e não consegue entender isso, precisa urgentemente recorrer à Escritura, em oração ao Senhor, pedindo que possa olhar para o casamento assim e que Deus possa fazer com que o casamento seja de fato isso. Esse relacionamento íntimo, doce, cheio de vida e de alegria. E dentro do casamento não existe nenhuma experiência tão íntima e poderosa como o relacionamento sexual. Foi criado por Deus para a bênção de homem e mulher, para o prazer, para a alegria, não só para a procriação, para a procriação também. A Bíblia entende que só pode casar aqueles que já têm responsabilidade de ter uma família, porque casamento envolve gerar filhos. Mas não é só isso, é muito mais amplo. Então o casamento é esse presente que Deus deu, uma bênção. E para que essa bênção seja preservada, Deus deu este mandamento. Nós vamos agora para o segundo ponto. O que o sétimo mandamento proíbe? Bom, o sétimo mandamento ele foi dado por Deus com o propósito de proteger este presente, que é o casamento, conforme o projeto divino. De maneira muito simples e objetiva, o sétimo mandamento, que trata sobre o adultério, proíbe a infidelidade conjugal. Isso é adultério de forma muito simples, muito literal. Infidelidade conjugal, ou seja, quando um dos cônjuges quebra a aliança, se envolvendo em um relacionamento íntimo, sexual, com outra pessoa que não o seu cônjuge. Então ele rompe os laços da aliança. Nós precisamos entender a dimensão do que é adultério. Adultério é uma traição, em primeiro lugar, contra Deus. Quando José, filho de Jacó, está na casa de Potifar, e então a mulher de Potifar se aproxima e o seduz, ele fala assim, eu não posso pecar contra Deus. Então o adultério, ele é uma traição contra Deus. O adultério é uma traição contra a esposa. O adultério é uma traição contra a família, os filhos, e é uma traição contra o próximo. Por isso o julgamento para o adultério é tão severo. Levítico 20, versículo 10, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. E é por isso que no texto que nós vemos na liturgia em João 8, chegam para Jesus com uma mulher apanhada em flagrante adultério, e falam, Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério, nós temos que apedrejá-la porque a lei de Moisés assim o diz. Muitos se questionam por que Jesus não mandou apedrejar. Existe uma série de interpretações possíveis, dentre elas, porque o julgamento estava sendo feito de forma ilegal, onde estava o homem? O mandamento fala que homem e mulher têm que ser apedrejados, não só a mulher. Onde estava o homem ali? Então alguns entendem que, na verdade, os fariseus estavam querendo pegar Jesus em uma cilada, para que Jesus, condenando aquela mulher, descumprisse a própria lei, fazendo um julgamento que fosse injusto. Jesus aproveita toda a situação para mostrar como ele vem para perdoar e ser misericordioso com aqueles que pecam. Nós já vamos chegar nesse ponto. Então, de maneira muito simples e clara, adultério é então a infidelidade conjugal, é uma traição contra Deus, contra a esposa, contra a família, contra o próximo, é algo grave de acordo com o Antigo Testamento. De acordo com o Novo Testamento, esse mandamento é ampliado e aprofundado. O Novo Testamento proíbe tudo o que ultrapassa o projeto divino do casamento e o que pode ser chamado então de imoralidade sexual. Vamos abrir em Marcos 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Havia ali uma controvérsia, porque
os fariseus estavam acusando Jesus de impureza pelo que eles comiam, o que entra no corpo. Jesus fala que não é o que entra que contamina, mas aquilo que sai. E nos versículos 21 a 23, Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. 2 pontos interessantes aqui. Primeiro, Jesus fala que todos estes pecados que são externalizados, eles primeiro são concebidos no coração. E Jesus vai usar um termo que aqui é traduzido na Revista Atualizada por prostituição, e a gente lê e fala assim, não, assim como o presbítero Clédson comentou na liturgia, né? Não, adultério eu estou livre, nunca traí, nunca fui infiel e nunca serei. Prostituição, não estou nem perto disso, longe de mim. O problema é que o termo grego usado para prostituição é o termo grego porneia, que é um termo mais amplo, e que, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada já traduz de maneira diferente, como imoralidades sexuais, que é justamente o que significa porneia. É um termo mais amplo que significa relações sexuais ilícitas, falta de castidade e fornicação, ou seja, quaisquer práticas sexuais fora do casamento, tal como ele está definido na Escritura. Então, no Novo Testamento nós temos a ampliação e o aprofundamento do que é adultério. Não é apenas infidelidade conjugal, mas é toda e qualquer imoralidade sexual que perverta o projeto divino do casamento. Porque o projeto do casamento é um projeto universal. Ou se casa ou se mantém em castidade. O que foge disso é imoralidade sexual e é condenado pelo 7º mandamento e condenado por Jesus Cristo. Imoralidade sexual engloba sexo antes do casamento, engloba pornografia, engloba sexo entre homens ou entre mulheres, relações homossexuais, infidelidade conjugal e a lascívia no coração, que é justamente o outro texto que nós lemos na liturgia. Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo no coração, já cometeu adultério. Essa intenção impura é uma expressão que significa desejo, cobiça, anseio. Por isso, o adultério no 7º mandamento não é só deitar-se com uma pessoa que não é o meu marido ou a minha esposa, mas é na minha mente e no meu coração eu desejar alguém que não o meu marido ou a minha esposa. A imoralidade sexual e o adultério, portanto, estão juntos no Novo Testamento e ambos são proibidos. E eles não acontecem da noite para o dia. Ninguém cai numa imoralidade sexual ou num adultério de repente. Estava andando e tropecei e adulterei. Ou estava andando, tropecei e caí em algum tipo de imoralidade sexual. Não. Isso começa na mente, no coração. É uma semente que é colocada, ou melhor, uma erva daninha que aparece na plantação, e nós vemos ela crescendo. Deixa aí, vai dar trabalho arrancar isso aí, melhor fique aí, talvez com o tempo, né? Vem geada, talvez morra. A erva daninha nunca morre. Morre tudo, morre a flor, morre a árvore, a erva daninha não morre. Então ela começa no pensamento, no coração, avança para gestos e insinuações, e então vai para palavras até culminar no ato em si. Por isso, se nós queremos cumprir o mandamento, nós devemos, como José, nos afastar de tudo o que possa levar à imoralidade sexual. José, quando a mulher de Potifar veio ao seu encontro, ele não tentou convencê-la de que aquilo era errado, ele já tinha falado uma vez. Na segunda vez ele sabia, ele era homem, ele sabe que a carne é fraca. O que ele fez? Ele fugiu. Eu não vou dar chance para o azar, eu vou correr, porque eu não quero trair o meu Senhor, não quero trair o meu Senhor tanto, né, Deus que está nos céus, como Potifar, que era o seu Senhor. Portanto, nós também devemos nos afastar, correr, a começar com intimidade inapropriada entre homem e mulher. Existe uma intimidade que é inapropriada entre homem e mulher,
que não são marido e mulher. Um homem casado com uma outra mulher, seja solteira ou seja casada, né, com uma outra pessoa e vice-versa, ou mesmo entre solteiros, existe uma intimidade que é inapropriada. Provocações à impureza, vestuário imoderado. Já disse uma vez que a nossa roupa não deve ser um quadro para o nosso corpo, como se o nosso corpo estivesse à venda numa feira. A nossa roupa tem que ser uma moldura para o nosso rosto, de onde brilha a luz de Cristo nos nossos olhos. Mas o vestuário imoderado leva à provocação que leva à imoralidade sexual. Fotos, né, há um fenômeno nos nossos dias de fotos indecentes com versículos bíblicos. Não dá para entender? Existe algo que eu chamo de pornografia inocente que acontece nas redes sociais. Antigamente, né, para um rapaz, isso é mais comum entre os homens, né, para um rapaz ter acesso a esse tipo de material, ele tinha que ser muito hábil se ele não tivesse um pai e uma mãe coniventes. Ele tinha que conseguir um adulto que comprasse uma revista, ele teria que esconder essa revista. Hoje em dia, quem tem celular na mão, não precisa nem saber de sites ilícitos, é só você entrar em qualquer rede social. Não se engane, pornografia não é só o site que mostra o ato explícito, mas quando olhamos fotos, aqui falando, né, de homens, olhamos fotos de mulheres em trajes indecentes e alimentamos ali a cobiça na nossa mente e no nosso coração. O mesmo vale para as mulheres. Essa palavra talvez antigamente não faria muito sentido para as mulheres, mas hoje tem que ser igual para ambos. Existe uma pornografia inocente, embora não é inocente, que infelizmente se perpetua nos nossos dias. Tudo isso quebra o 7º mandamento. Tudo isso quebra o projeto de Deus para um casamento puro e abençoado, que é o presente de Deus para a humanidade. E nós vamos então para o 3º ponto. O que o 7º mandamento exige? O 7º mandamento exige que o casamento esteja de acordo com este plano divino e, portanto, que ele seja um reflexo da união entre Cristo e a igreja. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, ele vai falar: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o modelo de casamento. A mulher respeitando, honrando, se sujeitando ao seu marido, da forma que a igreja honra, respeita e se sujeita a Cristo. E o marido amando sacrificialmente a sua esposa, com toda a pureza, com toda a honra, com todo o carinho, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela na cruz. É isso que nós devemos buscar no casamento, e aí nós estaremos longe de quebrar o 7º mandamento, e pelo contrário, nós estaremos colocando ele em prática, porque todo mandamento negativo tem uma contraparte positiva. Se o negativo é não adulterarás, o positivo é seja fiel, ame, cumpra a aliança que foi feita, se dedique um ao outro, nutra o relacionamento, regue o relacionamento como uma flor delicada em um jardim. Mas tudo isso ainda é muito pouco, porque nós temos que chegar em Cristo e na igreja. Esse é o modelo. O casamento deve refletir a união entre Cristo e a igreja. E essa deve ser a luta de todo casal, que o casamento reflita o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas o 7º mandamento também requer de nós que marido e esposa nutram esse amor e respeito um pelo outro em pensamentos, em palavras, em ações, de forma a ter uma união conjugal pura. O autor de Hebreus diz, no capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros
e os adúlteros. Aqui, impuros é a raiz daquela expressão porneia, que é a imoralidade sexual. Deus julgará todos aqueles que cometem imoralidade sexual e adultério. E qual que é o contrário disso? O leito sem mácula, a união conjugal pura, na qual um marido apenas alimenta pensamentos a respeito da sua esposa, desejos a respeito da sua esposa. Quando o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo com relação aos deveres dos presbíteros, lá em 1 Timóteo 3, ele fala que o presbítero seja esposo de uma só mulher. Muitos lá entendem que Paulo estava se contrapondo possivelmente a uma cultura onde a poligamia acontecia. Então, se algum homem tivesse mais de uma mulher, o que era algo aceito na cultura da época, ele não poderia ser um presbítero. Essa é uma interpretação e é a interpretação mais óbvia. Mas eu tendo a ir com aqueles que vão um pouco além, entendem que não é só não ter mais de uma esposa, mas é honrar o matrimônio, ter uma união conjugal pura. Homens que são respeitáveis e conhecidos por honrar o seu casamento de tal forma que não alimentam pensamentos ou desejos impuros. E da mesma forma a mulher. E com relação aos solteiros, ou até mesmo aos casados também, o 7º mandamento exige de nós que busquemos uma vida de pureza sexual, pois nós estamos unidos ao corpo de Cristo. E toda vez que nós desonramos o nosso corpo, nós desonramos o corpo de Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Primeira Coríntios 6, 18 ao 20 diz assim: fugir da impureza. Aqui é aquele termo que nós já vimos, que significa imoralidade sexual, ou seja, qualquer prática sexual fora do casamento. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos solteiros, casados, que manter pureza sexual, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Sabe esse dizer contemporâneo, meu corpo, minhas regras? De acordo com como ele é colocado, é um absurdo bíblico. Se você é um cristão, teu corpo não te pertence, o teu corpo é de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo, portanto, não são as suas regras. São as regras dele que é o dono do corpo. Porque se você quebra as regras dele, você está em pecado. E você está violando o corpo que não é seu, mas é corpo de Cristo. Por isso, o Novo Testamento trata com tanta ênfase e vigor a imoralidade sexual. E por isso que ao longo da história, a igreja tem tratado, não é um tabu evangélico, não é um tema que a igreja tem fascínio, é um tema seríssimo. Porque é um pecado que viola o projeto de Deus para a humanidade. Por isso não é um pecadinho. Embora possamos cair naquela história de não tem pecadinho e pecadão, embora o Catecismo Maior fala sim que existe pecadinho e pecadão, existem pecados mais severos e mais graves aos quais serão julgados com mais severidade por Deus. E aqui está um deles. O nosso corpo não nos pertence se nós somos de Cristo. E com o nosso corpo nós temos que glorificar a Deus. Toda vez que nós usamos o nosso corpo, e isso aqui eu incluo a mente e o coração, os gestos e as palavras e as atitudes, qualquer vez que nós usamos isso que seja para imoralidade, nós estamos desonrando a Deus, traindo o Senhor, cometendo adultério. E Deus pode muito bem seguir a sua lei. Hoje em dia a gente não tem mais punição por apedrejamento para adúlteros. Mas o Deus santo e justo pune pecadores.
Nós vimos em Hebreus 13:4, isso aqui é Novo Testamento, tá? Não é Antigo. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Para concluir, meus irmãos, 3 exortações. Nós podemos ter 3 grupos aqui nessa noite, e geralmente temos 3 grupos quando se fala desse tema. Os que são rebeldes contra esse tema, os que são tentados em relação a esse tema, e os que já caíram, mas estão quebrantados. Então, cabe uma exortação para cada um. Há aqueles que são rebeldes, que dizem o seguinte: isso aí é exagero. Isso aí é coisa do século I, talvez até do século XVI, mas do século XXI, pastor, a gente já ultrapassou isso aí. Meus irmãos, a nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus, e não aos costumes da época, não às preferências pessoais, não aos nossos sentimentos. A regra que guia a vida do cristão é a palavra. Por isso eu quero que nós abramos juntos mais um texto, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do verso 3 até o verso 8. Aqueles que se rebelam contra este ensino da pureza sexual, o que a palavra de Deus diz? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Curiosamente, prostituição aqui, qual que é o termo? Porneia. Qual que seria a melhor tradução? Imoralidade sexual, ou seja, qualquer ato sexual fora do casamento ou desejo sexual fora do casamento. A vontade de Deus é a santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia ou com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqui está muito claro. Muito claro, não tem como ser mais claro que isso. Deus chamou o seu povo para a pureza, para a santificação. Isso envolve a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo. E a santificação e a pureza exigida aqui colocam para nós abstenção de imoralidade sexual. Fugirmos de gestos inapropriados, de vestimentas inapropriadas, de linguajar inapropriado, de postagens inadequadas, de curtidas inadequadas. Se uma pessoa que você segue na rede social ficar postando foto indecente, para de seguir a pessoa. É a melhor coisa que você faz. Não tem nada ali para você. Se alguém se insinua para você, fuja. Ou então, busque com essa pessoa uma compreensão bíblica de relacionamento, e se ela é solteira, você é solteiro. Com santidade e pureza, orem diante de Deus e coloquem esse relacionamento. E no momento certo, se houver interesse, desejo de um relacionamento prolongado que vise o casamento, então esse relacionamento pode ser iniciado. Se não, é pecado. Ficar, né, na minha época, não faz tanto tempo, mas ficar era o dilema, né, quando o menino dava uns beijos na menina. É pecado. Hoje em dia, ficar já nem é mais. Né? Um dia eu ouvi um pessoal falando, né, fulano ficou com Beltrano, e eu perguntei, tá, mas o que ficar é hoje? Não, ficar é ir para a cama. E, opa, na minha época não era tanto assim. Pelo menos não no meu contexto. Irmãos, tudo isso é pecado, tudo isso fere a santidade do corpo, tudo isso fere o propósito do casamento, tudo isso fere o que nós fomos chamados para ser, tudo isso é um ataque ao Jesus Cristo que morreu na cruz para nos purificar. Portanto, que cada um possua o seu corpo em santificação e honra. Não vá em lugares onde você vai ser exposto a certos tipos de tentação. Tem lugar que não é apropriado para cristão.
É melhor você ficar em casa, de pijamão, comendo pipoca e chocolate, assistindo alguma coisa decente também, pelo amor de Deus, na televisão, do que ir em certos lugares. Prefira ser motivo de escárnio e deboche das pessoas, do que descumprir a lei de Deus. Eu me lembro, na adolescência, tinha as festinhas. A mim, você vai na festinha? Ah, é que eu tenho um culto de adolescentes na igreja. Homem, você nunca vai na festinha? Vamos lá! Naquela época podia fazer brincadeira, né, com a questão da homossexualidade. Hoje já não pode mais. Então fazia a brincadeirinha. E aí eu ficava naquela, e agora? Vou ou não vou? Graças a Deus os meus pais falavam, você não vai. Esse lugar não é para você. Infelizmente, hoje em dia, tem muitos pais que falam, não, deixa aproveitar, tem que conhecer as coisas, tem que conhecer nada, conhecer o quê? O pecado? Flertar com a condenação? Flertar com a ira de Deus sendo derramada sobre nós? Isso não é coisa para flertar. O corpo é sério e santo. Ouçamos o que a palavra de Deus tem para nós. Aqueles que são tentados, ou seja, aqueles que estão tentando se manter em pureza, mas sabem que são fracos, e todos nós somos. 1 Coríntios 10, 12 e 13, vamos abrir juntos. Primeira Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, se você está em pé, cuidado. Cuidado, porque é muito fácil de cair. Muito fácil. Todo mundo que adulterou pode falar isso para você. Olha, eu achei que eu nunca ia fazer isso. Aqueles que se envergonham, né? Aqui tem muita gente sem vergonha que nem reconhece. Mas aqueles que se envergonham, já ouvi alguns. Eles dizem assim, olha, nunca achei que eu fosse fazer isso. Não achei que eu era capaz de fazer isso. Não sei onde eu estava com a cabeça. É porque estava em pé. Todo mundo que está em pé pode cair. Só cai quem está de pé. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Vigie. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Vigie os seus olhos. Vigie a sua mente. Vigie o seu coração. Faça uma aliança com os seus olhos. Feche os seus olhos em certos momentos, se for necessário. Saia do recinto, se for necessário. Desligue o computador. Instale algum aplicativo para bloquear certos sites ou estabeleça uma amizade com alguém que possa te ajudar nisso, né? Se é homem com homem, se é uma mulher com uma mulher, que possa te cobrar. E aí, como é que está? Prestação de contas é importante, porque nós somos fracos. Mas também se lembre, quando você for tentado, que não existe tentação sobre-humana. Que junto com a tentação vem livramento. Então, quando você for tentado, lembre-se disso. Existe uma saída. O pecado não é inevitável nesse sentido. Alguns falam, eu não tive como resistir. A tentação foi forte demais, eu sou muito fraco. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não permite que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, se você não está podendo suportar, é você que não está podendo suportar. Não é porque a tentação é além das suas forças. Porque você não deve buscar forças em você, mas no Senhor. Ore, quando se ver tentado, ore. E o grande segredo para a batalha espiritual, no sentido de lutar com tentações, é estar cheio do Evangelho. É estar encharcado com a Escritura. É ter vida de oração. Nós só venceremos tentações com muita oração e leitura bíblica.
parafraseando Jesus, quando ele expulsou o demônio, e os discípulos falaram: Senhor, nós tentamos e não conseguimos. Ele falou: essa caça só sai com jejum e oração. Tem certa tentação que a gente só vence com jejum e oração. O que eu quero dizer aqui é com muito empenho e esforço de comunhão com o Senhor. E em terceira exortação, aqueles quebrantados de coração. Aqueles que já caíram em adultério, seja o adultério, o ato exterior, final, né, e definitivo da infidelidade conjugal, ou aqueles que têm caído em adultério ou imoralidade na mente, no coração, ou mesmo em outros tipos de imoralidade. Reforço, qualquer ato sexual fora do casamento. Talvez você ouça e fale: realmente eu estou errado, eu pequei, eu mereço a condenação, e merece mesmo, todos nós merecemos, eu também mereço pelos meus pecados. O que nós fazemos? Nós vamos para a cruz. Não tem outro jeito, não tem outro lugar. Nós vamos até a cruz, e ali nós nos humilhamos, e ali nós expomos o nosso pecado, e ali nós podemos ouvir o que o Senhor falou, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Imoralidade sexual e adultério não são o pecado imperdoável. E é por isso que, muitas vezes, quando ele acontece na igreja, ele tem que ser tratado, as pessoas têm que ser disciplinadas, essa é a minha posição, e eu penso que está de acordo com a Escritura, mas nunca para a condenação, e sim para a restauração. É para promover arrependimento, quebrantamento, para que então haja perdão. E então, se depois de perdoado, depois de perdoado, é uma nova vida. E, inclusive, a própria igreja tem que entender isso. Esse, sim, é um certo tabu na igreja evangélica. Às vezes, alguém cai num certo pecado, né, envolvendo o 7º mandamento, e então confessa, se arrepende, é disciplinado, é absolvido, é restaurada a comunhão, mas ainda fica aquele olhar de canto, assim, ou fica aquele sentimento estranho. Meus irmãos, Jesus Cristo falou: quem aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. Se Jesus perdoou, quem somos nós para condenar? Então, se a pessoa já se arrependeu, já se quebrantou, já confessou, se isso já foi tratado, então com amor e mansidão nós acolhemos e falamos: meu irmão, estamos juntos, nós vamos te ajudar para nem eu nem você cairmos, para juntos nós seguirmos o caminho da santificação. Então aquele que está quebrantado, que pecou, vá ao Senhor, vá até a cruz, vá até onde o sangue foi derramado. Nós cantamos hoje: o sangue de Jesus é o que nos lava dos pecados. E nesse sangue nós temos pureza. Pureza para o maior pecador. Não tem pecador que contrito não seja perdoado no sangue de Cristo. Todo pecado é perdoado no sangue de Cristo. Desde que confessado, desde que em arrependimento e fé. E então o Senhor Jesus fala para você: onde estão os que te condenam? Foram embora, não estão aqui. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Vive uma vida de santidade, vive uma vida de pureza. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática este difícil mandamento. Nós vamos juntos cantar o hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo, reconhecendo que a pureza que nós precisamos, nós já temos, ela já foi nos dada no sangue de Jesus Cristo. Ao som do piano, nos coloquemos em pé e cantemos juntos.